Quero falar aqui com vocês sobre as reformas que vai ter no centro de treinamento, onde no caso o CT, do Cruzeiro vai ter uma homenagem no caso ao Pedro Lourenço da Toca da Raposa 2, onde vai se chamar Centro de Treinamento Pedro Lourenço de Oliveira, no caso uma homenagem para um dos principais patrocinadores do futebol brasileiro e dos últimos anos foi importantíssimo para a história do clube. É claro que não dá para ter essa dimensão por conta de que ainda está acontecendo, Ele, por exemplo, comprou um percentual da SAF, então acho que ainda tem muito ainda por vir, só que assim, é óbvio que se não fosse por ele, o Cruzeiro poderia estar numa situação muito complicada. Por exemplo, em 2020, para pagar o transfer ban e até para impedir que o Cruzeiro fosse rebaixado para a Série C, uma das questões que o Cruzeiro acabou conseguindo foi justamente uma ajuda dele, que o Cruzeiro individualmente deve milhões para o Pedro Lourenço, se eu não me engano é próximo de 25 a 30 milhões de reais, me corrija aqui se eu estiver enganado. Então, é um valor altíssimo e eles, por exemplo, em 2020, uma matéria do Nicola havia confirmado que somente ele já havia investido no Cruzeiro em ter patrocínios desde quando ele começa, só nos patrocínios no treino, a partir de 2010 até 2020, já tinha sido quase 200 milhões de reais da sua fortuna pessoal. Então, tenho certeza que de 2020 para cá, contando esse aporte que ele vai fazer de mais de 90 milhões, podemos colocar facilmente na casa dos 350, 450, 400 milhões de reais tranquilamente, que ele aportou aí no Cruzeiro nos últimos anos, que foi importantíssimo, Então acho que é uma homenagem muito bem feita, muito justa para o Pedro Lourenço. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da Bet All In mostrar esse resultado excelente que eu obtive no último jogo do Cruzeiro contra o América, no caso aí na semifinal do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro iria marcar na segunda etapa. Essa dica aí do pessoal da Bet All In, que teve esse resultado bem interessante, R$1.000, voltando 1.727, mais um do sinal interessantíssimo do pessoal da Bet All In, e também vários outros resultados que eu vou deixar aqui na tela, estratégias também de escanteios, que é uma das melhores dicas e com odds excelentes, igual essa aqui, apostando R$1.300, voltando 2.210, uma ótima cotação, uma odd excelente mesmo, e para você fazer parte hoje mesmo do grupo VIP, tem uma proposta irrecusável para vocês, um valor aí de apenas R$ 49,90 por mês. Então todos os dias tem várias dicas de análise e você entrando lá, pagando esse valor muito baixo, possivelmente assim na primeira semana já pode ter o retorno desse seu investimento, que vai ser bem baixo aí nesse pacote mensal. Então eu vou deixar o QR Code aparecendo aqui na tela da Bet All In para você fazer parte hoje mesmo e o link aqui embaixo na descrição, além também de estar no primeiro comentário fixado. Bom, dando sequência aqui, quero falar com vocês sobre um jogador que é no caso do Kennedy, que pertence ao Valladolid, e que história é essa? De que ele pode ser emprestado para o Atlético Mineiro. Então meio que o Ronaldo, que é dono do Cruzeiro e do Valladolid, estaria emprestando um jogador que pertence a um dos clubes dele para um rival, que seria o Atlético. Essa notícia que surgiu no último dia 20 de março, no caso aí poderia ser uma das possibilidades, a transferência do jogador que sairia da Espanha e iria jogar no rival. Ele realmente não tem conseguido jogar por lá, apenas 5 jogos na atual temporada. O Kennedy, que é aquele mesmo, que surge muito bem no Chelsea, no Fluminense, esteve por último no Flamengo, e assim, eu até tinha pensado nele recentemente, sobre uma alternativa para o Cruzeiro, e assim, não deve ter esse empréstimo para o Atlético, tá? Só deixando bem claro, parece que não houve avanço nas tratativas, o Valladolid não teria interesse de emprestá-lo, só se fosse uma compensação financeira, até porque tem contrato ainda por mais 1 ano e meio, pelo menos foi porque eu consegui apurar. Então assim, o jogador que nesse ano 5 jogos apenas, eu até ia pesquisar onde que estava o atleta, que na minha opinião poderia caber no Cruzeiro, acho que seria um nome interessante. Eu só fiquei surpreso que ele não tem conseguido jogar. Por exemplo, pelo Flamengo, em 2000, eu esperava muito do Kennedy, tá? Aqui no Flamengo, quando ele vem pro Brasil, onde ele fez apenas 17 jogos, 1 gol e uma assistência. Se eu não me engano, quando ele foi anunciado no Flamengo, eu tinha falado para um amigo meu que ele já não iria dar certo, porque eu não via ele com muitas características aqui do futebol brasileiro, e olha que ele vivia uma boa fase no Getafe, no Granada da Espanha, sempre com uma média de 8, 5 gols por temporada. Ele volta para o Chelsea, onde termina a temporada do ano passado, onde jogou só no final apenas 3 jogos e uma assistência durante toda a temporada de 2022, assina com o Valladolid e agora, até nesse início do mês de abril, apenas 5 partidas então pela equipe espanhola, que pertence ao Ronaldo. Acho que não iria pegar bem também ele ter um time e emprestar, por exemplo, o Kennedy para o rival, mesmo pagando boa parte do salário, até se tivesse uma boa compensação financeira. Pelo momento que o Ronaldo está aqui, não acho que seria nada inteligente e que ele nem faria, tá? Algo nesse sentido.
E para terminar aqui também, outro nome que eu já tinha comentado com vocês, que é a respeito do Marcos Paulo, interessa alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi especulado no Atlético Paranaense, que também tem interesse na contratação do atleta, que teria que ter apenas um repasse, né, do Atlético de Madrid para a equipe paranaense, porque ele está emprestado ao São Paulo até o final do ano. Não sabemos ainda qual que vai ser o futuro exato do ponta, que teve problemas com o Rogério Ceni no vestiário e tudo mais, só que ele jogou o último treino, o último jogo treino que teve, né, se não me engano, contra o Curitiba, inclusive ele marcou um dos gols, né, nesse resultado que o São Paulo acaba perdendo para o Curitiba nesse amistoso, e enfim, o Marcos Paulo jogou esse jogo, então será que se ele tivesse uma relação terrível com o Rogério Ceni, ele teria jogado essa partida, que quem sabe não pode ter, né, uma volta por cima ainda nessa situação, só que eu ficaria muito de olho a respeito do ponta, porque o Cruzeiro já tentou a contratação dele no ano passado, em agosto, só que como o clube estava na Série B, não foi possível ter esse empréstimo naquela ocasião, que no caso o Cruzeiro acaba contratando, por exemplo, o Bruno Rodrigues logo em sequência. Ele jogou junto com o Bruno Rodrigues em 2021-22, 20 jogos no Famalicão de Portugal, foi emprestado na reta final do ano passado para a segunda divisão do futebol espanhol, 15 partidas, 2 gols e 2 assistências, e nesse ano apenas 5 jogos pelo São Paulo, nenhum gol, nenhuma assistência, e essas 5 partidas, apenas uma ele começa como titular. Lembrando que quando ele surge ali em 2019 e 2020 pelo Fluminense, era considerado assim um jogador extremamente promissor. Ele faz um gol inclusive contra o Cruzeiro naquele Brasileirão de 2019. No caso, naqueles primeiros 2 anos dele como profissional, estava com 19 para 20 anos. E ele, 18 para 19, né? E depois ele sai já com 20 anos. Ele tinha feito nesse período um pouco mais do que 75 jogos com 14 gols marcados e também 13 assistências. Números bem interessantes, que ele foi jogar no Atlético de Madrid, só que depois disso só foi emprestado, né? Pelo Atlético ele só foi anunciado, nunca jogou na equipe espanhola, foi emprestado para o Famalicão, passou também, no caso, no Mirandês e agora no São Paulo. O contrato dele com o clube de Madrid bem longo, até dezembro de 2026, então quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha também sobre o jogador, que na minha opinião poderia ser uma alternativa boa, barata e que estaria, né, à disposição, teoricamente, aí no mercado? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero começar aqui então falando sobre os 2 jogadores do Água Santa que teve, né, seu nome especulado aqui no Cruzeiro. Primeiro é a respeito do Luan Dias, camisa 10 do clube, que vive uma fase realmente muito boa nesse início de Campeonato Paulista. 13 jogos, 1 gol e 1 assistência. E assim, muito por conta da excelente partida que ele fez no último domingo, na vitória de 2-1 contra o Palmeiras, foi especulado em vários clubes do futebol brasileiro, entre eles o Cruzeiro. Por exemplo, Cruzeiro, Botafogo, foi especulado também no Santos, no Corinthians foi especulado também, no Goiás, enfim, quase todos os times do Brasil foi especulado o nome do Luan Dias, e a pedida inicialmente do Água Santa era de um valor próximo de 3 milhões de reais. Depois passou para 3 milhões e 800 e agora é uma pedida próxima de 4 milhões e meio a 5 milhões de reais, de acordo com o Nicola, tá? Então um valor bem alto aí, que seria a pedida do Água Santa, o que eu já considero quase impossível de sair negócio. Lembrando que já tem conversas muito avançadas, o Luan Dias ainda não fechou com o Santos, assim, oficialmente anunciado, mas tem quase tudo encaminhado para defender o Santos, que deve ser de graça. Por quê? O Água Santa vinha fazendo essa pedida para times que não eram de São Paulo, mais especificamente para o Santos, para o Corinthians e também para o São Paulo, se eu não me engano. Porque se houvesse empréstimo para esses clubes, o Água Santa no ano que vem deve pegar vários atletas por empréstimo no Campeonato Paulista. Então acaba que o Luan Dias vai sair de graça. Não sei se seria a melhor opção do mundo para o Cruzeiro. Por quê? Porque ano passado ele já havia jogado no Goiás, contando os jogos da Série A e o estadual, 24 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Vocês sabem que eu tenho um irmão gêmeo, né, o Guilherme, e ele tem um canal aí do Goiás que acompanha. Eu basicamente conheço o Luan Dias aí desde 2021 e é um jogador que, na minha opinião, o Cruzeiro já tem no elenco. É óbvio que a fase que ele vive é muito boa, só que eu já até trouxe no vídeo aqui que eu analiso o estilo de jogo dele, não agregaria tanto ao que o Cruzeiro já tem, até porque ele está vivendo uma fase muito boa, o time encaixado, aí eu acho que é até mais fácil, né, dele jogar, que seria muito difícil ele chegar no Cruzeiro hoje, se adaptar e ter uma pressão para ser um camisa 10, atuar numa função ali de meio ofensivo. Enfim, quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui. Dando sequência aqui, quero falar sobre o Bruno Mezenga, que tivemos uma atualização aí vinda do Samuel Venâncio de que o Cruzeiro não procurou o atacante, não foi especulado hora nenhuma aí no Cruzeiro, tá? No caso, a Raposa não teria procurado informações do atleta e pode ter sido até mesmo dos seus representantes, né? Especular ele em vários times até para ter um leilão automático pelo centroavante, que não vai fazer falta esse interesse ou não do Cruzeiro, até porque ele está indo para o Santos, esse sim muito mais encaminhado para a sequência aí da Série A.
É aquela coisa, pelo Cruzeiro estar precisando de um camisa 9, eu não falo que eu não aceitaria, diferentemente do Luan Dias. Acho que esse papel de realmente um camisa 9 para ser uma sombra para o Gilberto, o Cruzeiro não tem hoje, né? Pelo Água Santa, 13 jogos, 7 gols marcados e uma assistência, muito por conta desses 2 gols na vitória contra o Palmeiras, que fez, né, o Santos aí então entrar em acordo com o atacante, que teve especulações a respeito do seu salário no Juventude e também no Curitiba. No Curitiba seria um valor próximo de 60 mil por mês de salário, mais 40 mil de imagem, então próximo dos 100 mil por mês. Não acho que ele deve receber essa proposta do Santos tão a mais do que isso, pelo próprio interesse dele em defender o Santos e também do Água Santa em fazer esse negócio com a equipe paulista e no ano que vem ceder jogadores por empréstimo. O Bruno Mezenga aqui então, vamos ver se o Cruzeiro vai buscar um substituto para ter, por exemplo, um reserva imediato do Gilberto. E eu, para falar a verdade, para o Cruzeiro hoje, né, ter encerrado esse prazo de inscrição de janela de transferências internacionais, não ter feito quase nenhum movimento, teve essa ampliação até o próximo dia, no caso da janela, né, até dia 20 de abril. Não acredito que o Cruzeiro vai trazer reforços, eu estou bem desconfiado mesmo dessa possibilidade, mas posso ir trazendo aqui algumas opções e quero até que você deixe aqui embaixo também nos comentários o que espera desse mercado, dessa reta final do Cruzeiro antes do